tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam bem, com saúde, em casa. Eu mais uma vez aqui, Thiago Cavaco, venho para dar mais uma videoaula para vocês nesse período de quarentena. Hoje nós vamos de física, termodinâmica. Gente, a gente concluiu o assunto de transformações gasosas e vamos dar início agora na parte da termodinâmica, que é a aplicação dos gases para o desenvolvimento de trabalho. Na verdade, a termodinâmica poderia ser melhor definida como sendo a parte da física que estuda as transformações entre energia mecânica e energia térmica. Bom, todo mundo sabe, né? O ser humano ele é bastante preguiçoso e ele quer tentar, de qualquer forma, fazer trabalho por meio de alguma coisa que não seja ele. Ou seja, você tem que tentar, eles tentam sempre minimizar os esforços do homem e maximizar aí os esforços das coisas, tipo uma transformação gasosa para levantar um pistão, levantar um carro, por exemplo, no lugar do cara, de várias pessoas levantando. Beleza? Então, vamos lá. É bom a gente saber alguns conceitos importantes que são: primeiro, energia interna. O que é energia interna de um gás? A gente já viu na aula de gases que a energia interna é a soma das energias cinéticas, que no caso de um gás ela pode vir na forma translacional, na forma rotacional e na forma vibracional, ou seja, devido à translação, rotação ou vibração das moléculas do gás. De boa? Essa energia cinética ela pode ser matematicamente calculada por 3 meios de nRT, em que T é a temperatura absoluta, ou seja, tem que estar na escala Kelvin, ou 5 meios de nRT, de novo, também na escala Kelvin. A gente vai ter essa diferença quando o gás for monoatômico, a gente vai usar o 3 meios, e quando ele for diatômico, a gente vai usar os 5 meios. Ok? Trabalho. Trabalho de um gás também é um outro conceito importante, afinal a gente quer que o gás realize trabalho. E aí, o que é o trabalho? É a energia sendo transformada na forma de energia mecânica por um deslocamento de algum pistão, de alguma massa de ar. Ou seja, quando o gás ele faz uma expansão ou uma compressão, ele está envolvendo trabalho aí nessa transformação. Esse trabalho ele pode ser calculado se a gente tiver uma transformação isobárica, ou seja, aquela em que a pressão é constante, pelo produto da pressão e a variação do volume. Essa fórmula daqui, ela vem lá da definição do trabalho da mecânica, que é trabalho é força vezes deslocamento. Então pode aparecer para vocês isso também, tá? Mesmo sendo uma questão de termodinâmica, pode aparecer conceitos lá do finalzinho da mecânica. Então, às vezes ele dá um gás, ele dá um êmbolo, dá o peso do êmbolo e dá a pressão atmosférica. Lembrando que a pressão do gás vai ser a pressão atmosférica mais a pressão devido ao peso do êmbolo, que é o peso do êmbolo dividido pela área dele. Então, às vezes, ele não te dá essas informações aqui diretamente. Você tem que calcular essa pressão por essa soma que eu acabei de falar. De boa? Agora, se a pressão ela não é constante, assim como acontece lá na mecânica, quando a força não é constante, a gente tem que recorrer ao gráfico. Aqui é igualzinho. Quando a pressão não é constante, a gente tem que recorrer ao gráfico da pressão em função do volume. Ou seja, as mesmas grandezas que estão envolvidas aqui. E aí, no gráfico PV, a pressão ela vai ser, aliás, o trabalho ele vai ser dado pela área abaixo do gráfico, ou seja, entre a curva que a gente desenhou e o eixo X, que é o eixo que está representando aqui o volume. Ok? Uma observação. Na expansão, o trabalho é positivo. Vê se não tem lógica. Não é P vezes a variação do volume? Se a variação do volume é positiva, porque é uma expansão, então o volume final é maior do que o inicial, então o trabalho é positivo também, porque não tem como a pressão ser negativa. A pressão ela vai ser sempre positiva. Agora, quando o ΔV for negativo, ou seja, quando for uma compressão, aí nesse caso o trabalho é negativo. Então, e quando ele for positivo, ele é realizado
pelo gás, ou seja, é o gás que está empurrando, e na compressão, quando ele é negativo, ele é realizado sobre o gás. Então tem alguém que está empurrando, o gás ele está só resistindo, ele não está deixando, ou ele está pelo menos dificultando a compressão dele mesmo, ok? O terceiro conceito é o calor. Calor a gente já viu na calorimetria, que é energia térmica em trânsito entre dois corpos aí de diferentes temperaturas. No caso, como a gente está trabalhando com gás, o sistema que a gente está estudando, ele está imerso no ambiente e ele pode trocar calor com esse ambiente ou não. Esse calor trocado é o calor que a gente vai usar aqui nas contas. E da mesma forma a gente tem que observar o sinal. Na hora que a quantidade de calor for maior do que zero, então esse calor ele é absorvido pelo gás, é um calor positivo. Quando a quantidade de calor é menor do que zero, ele é cedido pelo gás, portanto um calor negativo, ok? Primeira lei da termodinâmica. Gente, a primeira lei nada mais é do que uma conservação de energia. A primeira lei diz que a variação da energia interna, ou seja, o tanto que o gás tem nele mesmo, devido a essa agitação dele, vai ser a quantidade de calor que ele troca menos aquilo que ele gasta para realizar trabalho, ou seja, para empurrar o pistão. Isso no caso dele empurrar. Aqui eu coloquei de uma maneira bem genérica. É a diferença entre a quantidade de calor trocada, nota que eu falei trocado, eu não falei que o gás absorveu ou que ele cedeu calor, e o trabalho envolvido, da mesma forma. Eu não disse se foi o trabalho realizado pelo gás ou realizado sobre o gás. Então isso daqui está de uma maneira bem genérica. A gente tem que prestar atenção nesses sinais na hora de substituir aqui. Principalmente nesse caso da pressão variável, porque a gente vai calcular a área. A área ela não é negativa, mas se o processo está vindo do lado direito para o lado esquerdo, então o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo é uma compressão, o trabalho ele tem que ser negativo. Então você tem que colocar aqui, ó, vai ficar menos com menos, vai dar mais, ok? Vamos ver agora as mesmas transformações gasosas que a gente viu na matéria de gases, só que agora com o enfoque da termodinâmica, ou seja, levando em consideração pelo menos a primeira lei da termodinâmica. Então, as transformações eram isotérmica, isobárica, isovolumétrica. A isotérmica é aquela em que a temperatura é constante. Ora, como a temperatura não varia, o ΔT é igual a zero, a energia interna também não pode variar. Lembra? A energia interna é 3 meios de nRT ou 5 meios de nRT. Ou seja, ela é diretamente proporcional à temperatura. Se a temperatura não varia, a energia interna ela não varia. Então, como o ΔU é igual a zero e o ΔU também é igual a Q menos o trabalho, devido à primeira lei, a gente vai ter que a quantidade de calor trocada é toda igual ao trabalho. Gente, eu costumo fazer uma analogia seguinte. O ΔU é o tanto que você consegue acumular dinheiro ou você consegue perder dinheiro. O que é a quantidade de calor ou a quantidade de dinheiro que você ganha como salário, e o trabalho é aquilo que você gasta de vez em quando. Então, ó, se a pessoa ela não acumula, significa que tudo que ela ganha, ela gasta. Beleza? Então todo o calor trocado vai ser exclusivamente transformado em trabalho. Então, imagina a seguinte possibilidade. Você tem um recipiente, esse recipiente ele tem um êmbolo móvel, pode mover sem atrito, e aí você fornece calor para esse recipiente e ele vai aumentando o volume aí gradativamente. E se ele aumenta o volume, a gente vai retirando. Lembra daquela história das bolinhas? Eu tenho um recipiente com várias bolinhas de ferro ou de chumbo, não sei, e aí eu vou tirando aos poucos essas bolinhas para poder permitir que o gás se expanda. Então, o que vai acontecer? Como esse é um processo lento, vai dar tempo de trocar calor com o ambiente e o gás ele mantém a temperatura constante. Nesse caso, todo o calor que a gente está fornecendo, ele está usando para levantar o pistão. Tranquilo? Por isso, o ΔU igual a zero. Todo o calor foi transformado na forma de trabalho. Da mesma forma, imagina que a gente faz o contrário.
eu tenho um pistão, de novo, o mesmo recipiente com pistão móvel, pode mover sem atrito, e em vez de ficar retirando as bolinhas, eu vou colocando. Mas eu vou colocando elas de forma gradativa. Então coloco a primeira, espera um tempinho, coloco a segunda, espera um tempinho. Na hora que o gás ele é comprimido, a gente está realizando trabalho sobre ele. Então a gente está fornecendo energia. Se eu faço isso de forma lenta, dá tempo de o gás meio que se livrar dessa energia que ele está recebendo. Na hora que eu faço o trabalho sobre ele, ele vai lá e joga essa energia na forma de calor para o ambiente externo. Então, tudo que a gente faz de trabalho para o gás, ele vai lá e devolve esse trabalho na forma de calor para o ambiente externo. Notem que os sinais eles são iguais, ou seja, se você fornece calor para o gás, o calor é positivo, porque ele é absorvido pelo gás. O trabalho também vai ser positivo, ou seja, o gás ele tem que expandir. Se a gente faz o contrário, se a gente comprime o gás ele está resistindo a essa compressão. Então o trabalho dele é negativo. Logo, essa energia que a gente está fornecendo, ele vai lá e devolve para o ambiente na forma de calor. Ou seja, se ele cede calor, o calor é negativo também. De boa? Bom, como a gente tinha visto, o trabalho ele pode ser calculado no gráfico PV pela área. Só que essa área daqui ela não é fácil de calcular. Você precisa usar integral, precisa usar cálculo, que a gente costuma ver na faculdade de exatas no primeiro semestre da faculdade. Então, aqui eu coloquei já a fórmula pronta, já o resultado, que é que o trabalho ele pode ser dado por nRT, lembra que é uma temperatura constante, né? Então só existe uma temperatura aqui que você vai poder usar, vezes o Ln, é isso aí, logaritmo neperiano, então envolve logaritmo essa parte sim, de V2 sobre V1, ou seja, do volume final sobre o volume inicial. Essa expressão, gente, o V2 sempre vai ser o volume final, o V1 sempre vai ser o volume inicial. Por que eu estou falando isso? Porque se você trocar a ordem, isso vai dar um sinal contrário do trabalho. Do jeito que está aí, está perfeito. Porque na expansão, ou seja, o V2 sendo maior do que o V1, ele está aumentando o volume, essa fração aqui vai dar um resultado maior do que 1. E o logaritmo neperiano de qualquer número maior do que 1 vai ser positivo. Agora, se ele comprime, se o V2 é menor do que o V1, essa fração vai dar menor do que 1. Se a fração é menor do que 1, o logaritmo de qualquer número menor do que 1 vai dar um valor negativo, ou seja, o trabalho é negativo. Então está bem de acordo com aquilo que a gente tinha visto. E, como a gente viu lá em gases, P1V1 é igual a P2V2. Essa relação ela também vai ser válida, ou seja, o produto PV ele é constante. P e V são inversamente proporcionais. Essa partezinha daqui, gente, quem for fazer só Enem, não se preocupa, tá? O que pode aparecer, sei lá, acho que nem no Enem, não é nem dificilmente, mas o que pode aparecer em algumas questões, não para usar essa fórmula, mas para saber se você está atento ao texto. Por exemplo, ele fala lá, seja um gás que sofre um processo isotérmico, aí você, opa, isotérmico, temperatura constante, que é igual a trabalho. Esse gás ele absorve 400 calorias de energia do ambiente. Aí ele vai lá, fala mais um monte de blá blá blá, sabendo que o gás isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando lá no final ele pergunta qual o trabalho realizado por esse gás. Gente, você não precisa usar essa fórmula. Porque se o trabalho é igual à quantidade de calor, ele já falou a quantidade de calor no começo do enunciado. Então o trabalho é igual a 400 calorias. Você não precisa nem fazer cálculo, é só ficar atento. Isso vale para FUVEST, Unicamp. Eu acredito que dificilmente a gente precise usar essa fórmula. Mas de qualquer forma, tá aí. Quando eu tenho agora uma isovolumétrica, lembrando que ela pode ser chamada de isovolumétrica, isocórica ou isométrica. O isocórica é o mais difícil de saber, né? Eu não sei o porquê desse nome, mas isométrica também é razoável, porque isométrica, métrica tem a ver com medida, então se o volume não varia, ele tem a mesma medida, ok? Na isométrica, como o volume é constante, ele não está nem empurrando, nem sendo comprimido pelo êmbolo. Então,
toda vez que não houver variação de volume, o trabalho é zero. Se o trabalho é zero, o ΔU é igual a o Q, ou seja, a quantidade de calor trocada. O que a gente pode concluir disso? Fazendo a analogia financeira, que esse caso daqui é o caso daquelas pessoas mão de vaca. É aquelas pessoas que atravessam uma piscina com a vitamina C na mão e a vitamina C ela não dissolve, de tão mão amarrada, de tão mão fechada que essa pessoa é. Então, nesse caso, ele não realiza trabalho, ele não gasta nada. Então, tudo que ele recebe na forma de calor, ele usa para poder aumentar a energia interna. De boa? Lógico, isso no caso em que os dois são positivos. No caso em que ele cede calor, como ele não realiza trabalho, tudo que ele está cedendo, ele está tirando meio que da própria poupança. Ele não está ganhando para aquilo, ele já tem aquele dinheiro, é uma energia própria, e aí ele está usando para ceder esse calor. Tranquilo? O gráfico P por V vai ser uma reta na vertical. E aí dá pra gente entender, porque essa história do trabalho ser a área, ela é válida sempre. Sempre, sempre mesmo. Então aqui, como o gráfico ele é uma linha na vertical, não existe área embaixo desse gráfico. Não tem como calcular a área embaixo de uma linha. Ok? Se não existe essa área, não existe trabalho. O trabalho é igual a zero. E essa quantidade de calor aqui, como ela é calculada no volume constante, a gente pode dar um nome especial a ela, que é o QV, calor trocado a volume constante. Gente, aqui entra uma observação que ela é bem válida. Olha só, quando a gente está estudando calorimetria, a gente acaba fazendo tanto exercício, mas tanto exercício com a água, que a gente decora praticamente tudo da água. Calor específico do gelo, meia caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de ebulição da água, calor latente de vaporização, 540 calorias por grama. Mas quem é o calor específico do vapor de água? Esse aí, se você parar para pensar, é muito difícil de você encontrar numa questão. Por quê? Porque o calor específico dos gases, ele depende da transformação que o gás está sofrendo. Então, ó, aqui, ó, como eu tenho uma isovolumétrica, eu vou usar o número de mols vezes o calor específico a volume constante, que eu vou chamar de Czão V, vezes a variação de temperatura. Então, ó, aqui eu mudei para número de mols, eu sei que a equação é Q igual a mc delta θ, ou Q igual a mc delta T, que é o que macete. Só que em gases é muito mais comum a gente trabalhar com o número de mols do que com a massa. Então, por isso que eu fiz essa conversão. Mas é possível também a gente ter a equação Q igual a massa vezes o Czinho, V vezes o ΔT. O Czinho V seria somente calor específico a volume constante, ou seja, não tem o molar. Esse molar significa que é o calor específico por mol e não por grama ou por quilograma. De boa? Então eu coloquei aqui só a expressão do molar, mas pode ter também o Q igual a mc ΔT. De novo, isso daqui, preocupação maior para quem for fazer vestibulares tradicionais, para quem for fazer alguma escola paulista aí. Continuando, a isobárica. A isobárica a gente vai ter a pressão constante. Essa não tem nada para a gente eliminar. A não ser, aliás, não é uma eliminação, né? É simplesmente uma simplificação, uma outra forma de enxergar a primeira lei da termodinâmica, é porque o trabalho ele pode ser calculado por P vezes ΔV. E como PV é igual a nRT, no lugar de P ΔV eu posso usar também nR ΔT. Assim, a variação da energia interna pode ser o Q menos o P ΔV, ou então Q menos nR ΔT. Depende do que ele der na questão. Se ele der o número de mols e as duas temperaturas, não tem por que você usar isso daqui. Você vai usar essa parte. Ok? Ah, eu tinha esquecido, mas na isovolumétrica ainda vale também que P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. É uma transformação gasosa, então isso vai ser válido. E aqui na isobárica, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. De novo, como aqui eu tenho um calor sendo trocado numa transformação especial, numa transformação particular,
Esse calor eu posso chamar ele de QP, que é o calor trocado à pressão constante. E da mesma forma, N vezes CP vezes ΔT. E agora o CP ele é calor específico molar à pressão constante. Então, ó, é por isso que a gente não sabe decorar o calor específico do vapor de água. Porque se ele estiver sofrendo uma isobárica, vai ser o CP. Se for uma isovolumétrica, vai ser o CV. E se não for nenhuma das duas, vai ser o C nada. É algum calor específico que vai variar dependendo da transformação que você estiver fazendo. Beleza? Se ela não for isonada, se ela não deixar nada constante, vai ter um calor específico especial para ela. Ok? Por último, gente, essa daqui eu acredito que seja a mais interessante, porque ela é nova, a gente não viu ela em gases e ela tem uma consequência bem legal. É a adiabática. Alguns alunos chamam de adiabólica, porque, nossa, mas assim, tem umas equações difíceis igual essa daqui, mas ó, ela é legal, gente. Por quê? A adiabática, talvez vocês tenham visto essa palavra em questões de calorimetria. Um recipiente com paredes adiabáticas. O que é isso? A palavra adiabática ela é associada a uma coisa isolada termicamente. Então, quando a gente tem uma transformação adiabática, não há trocas de calor com o meio externo, com o meio ambiente. Então, ó, se o calor é igual a zero, o ΔU é igual a menos o trabalho. Isso que deixa muito massa essa transformação. Por quê? Lembra que o ΔU está relacionado com a temperatura? Se a gente varia o ΔU é porque a temperatura variou? Então, ó, isso é uma forma da gente variar a temperatura de um gás sem precisar fornecer calor. Olha que bacana. Eu lembro de ter visto uma questão que falava de uma música que a Marisa Monte canta, não é dela, mas ela canta, tem um trecho que fala assim: é o que me aquece sem me dar calor. E aí, nas alternativas, ele colocava assim: ah, essa frase é um absurdo porque toda vez que a gente quer aquecer alguma coisa, a gente precisa fornecer calor. Se a gente quer aumentar a temperatura, a gente precisa fornecer calor. E a resposta é não. Porque quando se trata de gases, a gente pode mudar a temperatura de um gás sem precisar fornecer ou sem precisar trocar calor com esse gás, basta a gente realizar uma transformação adiabática. E como que é feita essa transformação adiabática? Existem duas possibilidades. Primeiro, a gente usa um recipiente termicamente isolado, ou seja, tipo um calorímetro ou uma garrafa térmica. A ideia é um recipiente que impeça as trocas de calor com o meio. Só que esse recipiente, gente, é praticamente impossível da gente ter. Por quê? Porque é muito difícil você evitar que 100% do calor fique dentro do seu sistema. É muito comum ter perdas de energia, sim, por atrito, enfim, por inúmeras causas que a gente nunca vai ter um sistema termicamente isolado perfeito. Então, isso daqui é mais difícil de acontecer. O que acontece mais? Um processo rápido. Gente, toda troca de calor, ela costuma demorar, costuma demandar um certo tempo. Você quer congelar a água, você quer fazer cubinhos de gelo. Você põe lá a água na forma e espera. Você não vai ter aquele gelo pronto de, sei lá, com 1 minuto, com 2 minutos. Vai levar um certo tempo, sim. Os processos que envolvem trocas de calor, eles demoram. E aí, se eu faço um processo muito rápido, isso pode ser interpretado como uma transformação adiabática. Ele ocorreu tão rápido que não deu tempo de trocar calor. Se a troca de calor é zero, é um processo adiabático. Ok? Exemplo disso. O exemplo mais comum é quando você pega lá o desodorante, aperta ele, principalmente quando ele está no finalzinho. Você nota que o recipiente, a embalagem, ela fica gelada. Por quê? Porque na hora que você aperta, o gás está expandindo muito rápido. Uma expansão rápida é uma expansão adiabática. E nota, na hora que o gás expande, a gente viu que o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, como tem esse menos aqui,
a variação da energia interna ela é negativa, ou seja, a temperatura cai. Quando a gente faz o contrário, se eu pegar um gás e comprimir ele muito rápido, o que vai acontecer é o trabalho ele é negativo, por conta do menos o ΔU vai ser positivo. Eu vi uma questão, alguém me perguntou essa semana sobre asteroides, eu acho, entrando na órbita da Terra, por que eles explodem, por que eles começam a vir uma bola de fogo. De onde é que vem essa temperatura, o que faz eles aumentarem essa temperatura de forma tão rápida? E aí na questão falava que muita gente pensava que era o atrito desse asteroide com as moléculas, as partículas de ar. Só que lá falava que não, que a explicação correta é que você estava fazendo uma compressão muito rápida. Como eles entram com uma velocidade muito grande na atmosfera, eles comprimem o ar num processo rápido. Uma compressão rápida é um processo adiabático. Isso faz com que a temperatura daqueles gases aumentem. E aí pode ocorrer de virar aquela bola de fogo lá. De boa? Por último, aqui ó, a gente viu essas três relações que a gente já conhecia. Aqui na adiabática a relação ela é parecida com a isotérmica. Só que em vez de P1V1, a gente tem P1V1 elevado a gama. Então na adiabática a gente tem que o produto P vezes V elevado a gama, isso é constante. Então P1V1 elevado a gama é igual a P2V2 elevado a gama. Cavaco, quem é esse gama, pelo amor de Deus? Esse gama, gente, ele é chamado de expoente de Poisson e ele é a razão entre o CP e o CV. Exatamente esses daqui, ó, que a gente viu. Aqui pode ser tanto o Czão P sobre o Czão V, ou seja, calor específico molar, a pressão e a volume constante, como também pode ser o Czinho P e o Czinho V, ou seja, o calor específico normal, sem ser o molar, tanto a pressão constante quanto a volume constante. De boa? E como essa relação é parecida com a isotérmica, no gráfico PV a gente vai ter uma curva parecida, que é um negócio curvo e decrescendo também. Agora, a adiabática, gente, ela sempre decresce mais rápido do que a isotérmica. De boa? Por conta desse gama daqui. Isso faz com que ela decresça mais rápido. Então, se ele simplesmente colocar uma curva e ele não falar que tipo de transformação você não pode concluir que é uma isotérmica, você não pode concluir que é uma adiabática, tá? Você tem que ver algumas outras informações para tirar essas conclusões. E, para finalizar, a expansão livre. O que é expansão livre? É um processo muito, muito especial, bem ideal, na verdade. Mas imagina que a gente tem um recipiente adiabático, ou seja, não troca calor com o meio externo. Esse recipiente ele é dividido por uma fina película que deixa do lado esquerdo dela um gás e do lado direito vácuo, ou seja, molécula nenhuma matéria aqui dentro. Se por algum motivo a gente vem e faz um furinho aqui, ou a gente retira essa película, a gente dá um jeito de tirar ela, o gás ele vai expandir de uma forma em que, primeiro, não vai ter trabalho. Por que não tem trabalho, Cavaco, se ele está expandindo? Você falou que na expansão ele sempre realiza trabalho. Gente, lembra que trabalho é energia sendo transferida porque você está empurrando alguma coisa. Como aqui é vácuo, ele expande sem empurrar nada, sem resistência nenhuma. Então ele não realiza trabalho nesse caso. Outra coisa, o Q também é zero. A quantidade de calor é zero. Por quê? Porque esse gás está sendo mantido no recipiente adiabático. Então não troca calor, Q igual a zero. Por último, como o ΔU é o Q menos o trabalho, e o Q e o trabalho são iguais a zero, o ΔU é igual a zero também. Ou seja, essas partículas elas não aumentam a temperatura. O que faz todo sentido, porque pensa, se ele está expandindo e não está gastando energia nenhuma, a energia é exatamente a mesma. E como a energia cinética ela é ligada diretamente à temperatura, então a variação da energia interna também é igual a zero. Continuando, vamos ver agora a relação de Mayer.
que diz essa relação? Ela é uma relação entre o CP e o CV. Notem só, gente. Se eu quero fazer uma transformação gasosa de um ponto A aqui para um ponto B ou para um outro ponto C, pontos diferentes, mas ambos pertencentes à mesma isoterma, ou seja, essa curva daqui é a curva em que todos os pontos têm exatamente a mesma temperatura. Gente, o ΔU de A para B, ele tem que ser obrigatoriamente igual ao ΔU de A para C. Não importa se são transformações diferentes. Como a temperatura inicial é a temperatura de A e a temperatura final, elas são as mesmas, porque a temperatura de B é igual à temperatura de C, afinal a gente tem aqui uma isoterma, então o ΔU obrigatoriamente tem que ser igual. Por quê? Porque o ΔU só depende da variação de temperatura. Ok? Como o ΔU de A para B é igual ao ΔU de A para C e, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, ΔU é Q menos o trabalho, notem que de A para B eu tenho uma isovolumétrica, então o trabalho é zero, trabalho de AB. E no lugar do Q de AB eu posso substituir pelo QV, porque é uma quantidade de calor trocada a volume constante. E o QV é NCV vezes ΔT. No caso do AC, AC é uma isobárica. Então o QAC é a quantidade de calor trocada a pressão constante. Eu posso substituir por NCP ΔT. E o trabalho de A para C, lembra, é uma isobárica. Se é uma isobárica eu posso calcular tanto como P vezes ΔV, como também por NR ΔT. Então eu substituí NR ΔT porque eu vou poder cortar todas as variações de temperatura e todos os números de mols. Aí eu vou ter a relação, passa o R para lá e passa o CV para lá, CP menos CV é igual a R. Essa é a relação de Mayer. Tranquilo? Uma outra coisa interessante que a gente pode tirar do fato desse ΔU só depender da variação de temperatura é que a gente pode fazer o cálculo do ΔU sempre usando o CV. Olha por quê. Se eu quero sair do estado A para o estado B, não importa o caminho que eu vou fazer. Se não importa, para o cálculo do ΔU, tá? Para o cálculo do trabalho depende. Logo, do calor também depende, mas o ΔU, como ele só depende do estado final e do estado inicial, não importa o caminho que eu faça daqui de A para B. Se não importa o caminho, eu posso escolher um caminho legal, tipo esse daqui, ó. Ele vem primeiro de A para C por meio de uma isoterma e depois de C para B por meio de uma isovolumétrica. Por que esse caminho ele é legal? Porque o ΔU de A para B vai ser a soma do ΔU de A para C mais o ΔU de C para B. Só que o ΔU de A para C é zero. Afinal, eu estou usando aqui uma isoterma. Então, se a temperatura não varia, a energia interna também não varia. E o ΔU de C para B, como é uma isovolumétrica, é tipo essa daqui, ó, vai ser exatamente igual ao CV. Então, é N vezes CV vezes ΔT. Ou seja, a gente sempre, entre quaisquer dois pontos, a gente pode calcular o ΔU sabendo o CV. E aí é interessante porque a gente vai conseguir calcular agora todos os tipos de coeficiente de expoente de Poisson para os gases que a gente conhece, que são os gases monoatômicos, os diatômicos e eu vou apresentar o poliatômico, embora não tenha falado ainda nesse caso. Mas olha só, para um gás monoatômico, o ΔU é 3 meios de NR ΔT. Corta o N, corta o ΔT, a gente vai ter que o CV é 3 meios de R. Usando a relação de Mayer, CP menos CV, que é 3 meios de R, é igual a R, então CP vai ser 5 meios de R. Como o expoente de Poisson é CP sobre CV, 5 meios de R dividido por 3 meios de R vai dar 5 terços. 1,6666. Eu vi já num gráfico na minha apostila do Simples Cursos, está lá, 1,67 aproximadamente. Mas na verdade seria 1,6666, por aí vai. Para um gás diatômico, o ΔU ele vai ser 5 meios de NR ΔT. Corta o N, corta o ΔT do mesmo jeito, a gente encontra que o CV é 5 meios,
Usa a relação de Mayer, a gente encontra que o CP é 7/2. Quando a gente divide um pelo outro, a gente tem um gama de 7/5, que é 1,4. Por último, aqui ó, do gás poliatômico. No gás poliatômico, gente, eu fiz meio que a engenharia reversa. Eu vi na apostila que o gama é 1,33. 1,33 é aproximadamente 4/3. Então, com o gama, eu calculei a relação entre CP e CV, substituí na relação de Mayer para calcular cada um deles isoladamente. E aí eu descobri que o CV ele é 3 vezes R. Então, aqui na hora de escrever, só para ficar da mesma forma como estavam os gases mono e diatômicos, eu coloquei primeiro que o ΔU era 3 vezes NR ΔT. Nota que está aumentando. Ó. Aqui é 1,5 NR ΔT, aqui é 2,5 NR ΔT e aqui é 3, que é como se fosse 6/2. Ok? Aí, a gente fazendo agora os cálculos, o CV é igual a 3R, o CP, como ele é um R a mais, é 4R e o gama vai dar 4/3. Ok? Para finalizar, transformações cíclicas. O que são transformações cíclicas? São aquelas em que o gás ele retorna à posição ou ao estado inicial. Ou seja, ele começa com determinada pressão, determinado volume, determinada temperatura, sofre algumas transformações e retorna para esses mesmos valores de pressão, volume e temperatura. Então, vai dar no gráfico PV sempre um diagrama fechado, por isso que é chamado de transformação cíclica. E aí, ele pode ser percorrido de duas formas, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. No sentido horário, o trabalho ele vai ser positivo. No sentido anti-horário, o trabalho ele vai ser negativo. Ah, Cavaco, por que você pintou aqui esses ciclos de verde? Porque o trabalho é justamente a área do ciclo, gente. O trabalho de um ciclo é sempre a área desse ciclo. Então, a gente precisa estar atento a duas coisas. Calcular a área e ver se esse ciclo está sendo percorrido no sentido horário ou no anti-horário. Detalhe, a gente só vai calcular a área aqui de dentro. Eu não calculo essa área aqui embaixo, tá? Porque, na verdade, é como se a gente já estivesse calculando a área total menos essa daqui, porque o trabalho quando volta não é negativo, então quando a gente soma a área por cima com menos a área de baixo, vai dar somente a área do ciclo. De boa? E uma observação que é válida, em qualquer ciclo o ΔU é sempre igual a zero. Ah, mas por quê? Ora, ΔU ele depende da temperatura. Se ele está voltando para a mesma temperatura, ele tem que ter um ΔU de zero. O ΔU de A para B vai ser menos o ΔU de B para A. Na hora que você soma os dois, que completa o ciclo, sempre vai dar zero. Ok? Fora isso, uma transformação que ela não seja cíclica é uma transformação que a gente chama de uma transformação aberta. Aberta porque ela não volta, ela não retorna, ela não fecha o ciclo. E aí, todas as transformações que a gente viu antes, elas são exemplos de transformações abertas. E a gente pode ter uma transformação que não seja nenhuma daquelas em particular. Ela é uma mistura de várias transformações, ou seja, você tem uma isotérmica, depois uma adiabática, depois junta com uma isovolumétrica, enfim. A gente pode ter várias transformações que compõem uma transformação aberta, ou várias transformações que compõem uma transformação cíclica. Tranquilo? Bom, vamos ficar aqui por hoje. Próxima aula a gente termina vendo a segunda lei da termodinâmica e a aplicação de gases na construção de máquinas térmicas, tanto motores como máquinas frigoríficas, ou seja, motores que recebem calor e realizam trabalho, e outros que, por meio de trabalho, forçam a troca de calor. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu, galera!